Olá, meu nome é Ana Carolina, eu faço parte da Casa do Caminho de Macatuba e hoje nós vamos dar continuidade à série Jesus no Lar, no capítulo 32, tá? O capítulo é a fé vitoriosa. Nesse capítulo, Jesus conta pra gente a seguinte história. André, ele estava reunindo algumas pessoas e estava conversando com elas acerca dos princípios do mestre. E ele se referia aos fariseus com muita amargura, uma amargura muito grande em relação a eles, e ele até instigava uma resistência organizada desse grupo que ele estava conversando em relação aos fariseus. E nisso Jesus estava ouvindo toda essa explanação que André estava dando a essas pessoas que estavam ali junto com ele. Nisso Jesus ficou impaciente com a forma que André falava, e ele e como as pessoas ali já estavam acostumadas com as palavras de Jesus resolveu ele contar, como ele sempre fazia com as parábolas dele, contar pra gente a seguinte história. Jesus conta que em uma tribo antiga, assim, muito primitiva, existiam 3 famílias morando. E até então, nesse momento, essas 3 famílias se davam bem, conviviam em harmonia. Porém, num certo dia, os 3 pais de família conversando, cada um colocou a sua crença a respeito de Deus. E um deles falou que Deus para ele estava no trovão. Outro não concordou, falando que para ele Deus estava no vento. E o terceiro também deu o ponto de vista dele, falando que não estava no vento nem no trovão, mas estava no sol. E nisso eles começaram a gerar uma discussão, vendo seus pontos de vista, cada um defendendo o seu. E dessa discussão, o que aconteceu? Eles começaram a guerrear. Com o que eles tinham na natureza. Aquele que defendia que Deus estava no trovão começou a guerrear com os minérios que ele tinha nas mãos, que ele tinha próximo a ele. Aquele que falou que Deus estava no vento, ele pegou um bolo de pedras. E aquele que falou que Deus estava no sol, ele pegou madeiras, um monte de madeiras. E com isso começou a guerra. E Deus, vendo que essa guerra não acabava, e que também era uma guerra que não necessitava acontecer, ele mandou um mensageiro dele para esses 3 pais de família, para conversar com eles. E é nisso que o mensageiro quis explicar para eles que cada um tinha sua crença e que não estava errada a crença de cada um. Realmente que Deus estava em todos os princípios que eles falaram. Deus estava no sol, no trovão e no vento. Então eles não estavam errados em falar isso. E que tudo que eles tinham ali da natureza era tudo Deus. Tudo que o que provia para eles era Deus que dava para eles. Então eles estavam corretos na sua crença. Só que eles tinham que aprender a melhorar aquilo, a entender um ao outro, a aceitar a crença um do outro. E foi aí que ele falou para esses guerrilheiros, para aquele que acredita que Deus está no sol, ele mostrou que o sol, ele sustenta as criaturas que existem na natureza, no planeta. Para aquele que acredita no vento, ele mostrou que o vento, ele auxilia a natureza de alguma forma, de repente jogando uma semente em algum lugar que vai germinar e dar uma bela árvore. E para aquele que acredita no trovão, ele também falou que o trovão, ele renova a atmosfera. Então, através disso, ele começou a mostrar que realmente Deus está em tudo. E, acima de tudo, ele mostrou que aqueles homens só seriam edificados, fortificados, através de um trabalho digno e proveitoso. Então, que naquele momento era para eles pararem para pensar e respeitar a cultura um do outro. E assim foi feito. Eles entenderam que cada um tinha que entender a cultura do outro, a evolução do outro,
E aí eles compreenderam a fé vitoriosa, que é aquela que edifica o ser humano, e com isso a discórdia entre eles terminou. E lá no final do capítulo, Jesus fala pra gente a seguinte frase, né? Ele comenta: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo glorificante ao Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola. Não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André abaixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, o que esse capítulo veio mostrar pra gente, o que Jesus quis colocar para nós através dessas palavras, né? Naquela época, a religião, ela era muito baseada em templos, e os templos eram o quê? Feitos de pedras, construções. Então, assim, o princípio, o que eles tinham naquele momento de visualizações da fé seria um templo, que é uma construção material. Então, eles tinham muita dificuldade no aprendizado naqueles momentos, até porque não havia cultura, né? A gama de informações que a gente tem hoje. Então, eles tinham um pouco de dificuldade de aprender e assimilar aquilo, né? Então, com essa dificuldade, eles não entendiam, na verdade, para eles, Deus era um ser, vamos pôr entre aspas, vingador, ou é uma pessoa punitiva, que ela precisava de uma troca. Então, igual o caso dos guerrilheiros, para eles provarem qual que era o certo, né? Se Deus estava no sol, no trovão, no vento, eles precisavam guerrear. E guerreando, aquele que saía vencedor seria aquele que ia impor o que realmente Deus estava ali. Mas não, eles não entendiam que Deus não era isso. Que Deus não precisava dessa troca, não precisava disso para ter um perdão, para ter um entendimento entre as pessoas, né? Então ali ele fala pra gente que cada pessoa a gente tem que respeitar evoluções, né? Se nós conseguimos hoje entender um pouco mais do que uma outra pessoa, se a gente percebe que uma outra pessoa ela tem um pouco de dificuldade de um entendimento, de um esclarecimento, a gente não podemos debater, ir para a guerra, né? Igual os guerrilheiros. Não, nós temos que entender e ter a paciência de explicar, de ensinar, igual aquele mensageiro que Deus mandou para os guerrilheiros, né? Não sermos igual os guerrilheiros, porque todo mundo tem o seu defeito. Um exemplo, uma pessoa que é materialista, ela pode ver Deus através dos bens materiais. Deus para ela pode ser num dia que ela ganha um carro, ela fica feliz, num dia que ela ganha um dinheiro a mais. Mas e nas outras felicidades da sua vida? Cadê Deus? Então, nós temos que começar a entender, às vezes, a dificuldade de cada um, respeitar e tentar ajudar ao máximo no que nós pudermos ajudar. Então, o processo de evolução de cada espírito é diferente. E nós não podemos julgar isso, né? Porque nós temos, sim, que ajudar em vez de julgar. E Deus, ele nos dá todas as oportunidades para que nós possamos crescer. Na encarnação que nós estamos agora e naquelas que ainda vão vir pela frente. Porque a gente sabe que nós estamos de passagem e nós vamos ter mais passagens. Essa não vai ser a última, nós temos muito a evoluir como espírito. Então, Deus, ele nos dá todas as chances, o conhecimento, nos dá o progresso material, o progresso intelectual, tudo. Basta nós corrermos atrás para nós evoluirmos. Basta nós, dentro da encarnação que nós estamos, irmos atrás para evoluir. Esse é a nossa missão como ser humano, como espírito, aqui no plano terrestre.
Então, se nós já estamos conseguindo aprender e o que nós já aprendemos, vamos colocar em prática, como diz Jesus na parábola dele, né? Nada vale a fé se não for ela colocada em prática, se não for exercida para o bem, né? Então, que nós possamos ser aí luz na vida de muitas pessoas. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, esse capítulo. E logo aí nós estaremos de volta com mais capítulos. Fiquem com Deus e até mais.